Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Fabiana e eu queria compartilhar o que eu estou fazendo com a disciplina de empreendedorismo, que talvez ajude vocês também, sei lá, algumas dicas que a gente pode estar até trabalhando juntos, né? Então, foi aberta a disciplina aqui do empreendedorismo, aí eu fui lançando as disciplinas, os assuntos de acordo com a semana. Então, eu achei mais interessante fazer assim. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui atividades da primeira semana. Eu coloquei lá, abri um tópico, né? Primeiro vim, não sei se vocês já devem estar trabalhando já com Classroom, né? Já estão acostumados. Mas primeiro, então, eu vim aqui, abri o tópico, coloquei primeira semana de aula. E daí eu lancei como a Dora falou, 4 atividades, né? São 4, no caso eu tenho 4 aulas por semana, então eu coloquei 4 atividades para a semana que tiver 4 aulas, no caso. Então, aqui, atividades da primeira semana. Então, eu coloquei aqui um vídeo meu, né, dando boas-vindas para eles, né, explicando como que ia funcionar, né, as aulas. Aí, eu coloquei aqui a primeira atividade, atividade 1. Então, como que eu idealizei, assim, eu já trabalhei 2 anos atrás também, já fazem 2 anos que eu trabalho com curso de empreendedorismo. Então, assim, a sequência bem parecida, né? A única coisa que a gente acaba trabalhando diferente são algumas definições menos aprofundadas. Por exemplo, agora esse ano eu estou com o 6º ano, e no 6º ano, assim, é mais leve, né? No ensino médio a gente já aprofunda um pouquinho mais, trabalha mais, assim, a questão de teoria teórica com eles, com as questões das características do empreendedor. Aqui também a gente trabalha, só que você trabalha de uma forma mais leve, né? Então eu comecei assim com eles. Como é um curso de empreendedorismo, eu comecei assim, eu coloquei para eles um vídeo curto, porque assim, eu entendo assim que o curso à distância não precisa ter 50 minutos de cada atividade, 50 minutos de aula, porque ele tem que fazer atividade naqueles 50 minutos. Então, por exemplo, ele vai ler, vai assistir o vídeo, e depois que ele assistir o vídeo, ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, e os nossos alunos, eles são, não sei os meus, né, mas os de vocês, mas os meus, eles demoram para fazer as atividades. Então, a atividade vai durar uma aula ou mais mesmo. Então, aqui eu coloquei o vídeo do Silvio Santos, a história do Silvio Santos. Aí eu coloquei aqui, ó, para entender o termo empreendedorismo, nada melhor que conhecer o sucesso de alguns empreendedores, tal como o empresário que você conhecerá melhor agora. Aí eu coloquei aqui, eu lancei uma atividade para eles, né? E coloquei assim, para começar o curso, né? Coloquei lá, analisando a vida de um empreendedor, né? Você consegue escrever quais as qualidades do Silvio Santos para conseguir tanto sucesso? Então aqui, depois ele assistir a história, ele vai tentar descrever o que será, né? Que ele vê de característica que o Silvio Santos tinha que fez com que ele tivesse assim tanto sucesso, né? Aí a primeira semana ali eu coloquei assim, eu foquei nas características do empreendedor. Então, por exemplo, aqui no segundo eu coloquei um desenho. Esse desenho é um desenho até do Sebrae. A maioria dos vídeos que eu coloquei é tudo vídeo da internet, que você procura, se você pesquisar, você acha. E esse vídeo fala das características do empreendedor. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver, se eu descer aqui um pouquinho, olha, esse vídeo. Esse não é do Sebrae, mas tem alguns vídeos que eu coloquei que é do próprio Sebrae mesmo, que se você pesquisar, você encontra. Então, aqui ele fala das características do empreendedor. E ele é do desenho, né? Ele vem no desenho. Então, todas as situações ali em que o panda ali passa, né? São situações de superar alguns desafios, né? Mostrando algumas características que ele tem, que na realidade são as características empreendedoras. Aí depois que eles assistirem o vídeo, eu coloco lá, né, outra questão, por exemplo, vou abrir errado aqui. Aí, deixa eu voltar aqui. Aí eu coloco aqui, deixa eu ver o que eu coloquei para eles questão. Após assistir o vídeo, faça um breve relato sobre quais características são importantes para ser empreendedor, porque ali, né, no vídeo aparecem algumas questões, né, sobre, né, algumas características empreendedoras. Na atividade 3, então, eu coloquei um formulário, onde nesse formulário eu coloco questões assim. Deixa eu tirar aqui. Onde eu coloco questões assim. Eu coloco lá, primeira característica, né, do empreendedor, a busca de oportunidade e iniciativa. Aí eu coloco lá a
característica. O empreendedor desenvolve a capacidade de se antecipar aos fatos e de criar oportunidades de negócios com novos produtos e serviços. Tem atitude de proatividade, busca possibilidades de expandir e aproveita oportunidades em comuns para aplicar em seus negócios. Se você fosse um empresário ou um empreendedor e precisasse criar um novo produto hoje, o que criaria? Então aqui é para testar, né? Como que ele vê o mundo, né? Se ele consegue ver uma oportunidade, né? Por exemplo, eu queria criar agora nessa época do Covid aí, né? Eu queria criar uma bolha de ar que eu pudesse ir para a escola, por exemplo, sem sofrer, né? Correr o risco de ser contaminado, enfim. Analisar o que ele coloca aqui de acordo com a criatividade que ele tem. Aí eu fui colocando todas as 5 primeiras características, para não ficar muito cansativo. Eu coloquei a persistência, depois eu faço uma perguntinha, coloquei a terceira característica. Para cada característica eu vou fazer uma pergunta, mas tudo relacionado a ele, para ver se esse aluno ele consegue identificar nele algumas dessas características. Aí na atividade 4, eu coloquei aqui o restante das características, só que daí eu coloquei as características por escrito. Coloquei aqui, ele vai ter que ler, porque é importante também que o nosso aluno faça a leitura, né? Aí ele vai fazer a leitura e depois vai vir para o formulário novamente. Aí aqui eu fiz uma atividade que tem no livro deles, que ele coloca assim as características e aqui ele coloca algumas frases. Então, por exemplo, eu confio que vai dar certo, com a sua ajuda será melhor ainda. Então, essa frase, essa sentença aqui, ela está relacionada com qual característica, né? Se eu uso essa frase aqui, eu confio que vai dar certo, com a sua ajuda será melhor ainda? Com a sua ajuda será melhor ainda. Então, uma pessoa que usa, né, essa forma de pensar, essa forma de se expressar, ela se enquadra em qual característica aqui. Então, daí eles vão responder, por exemplo, A1 com a A2 com a C e assim por diante, tá? Então, aqui tem que ler e refletir. Aí, na segunda semana, aqui até dá para colocar a data, né, para a gente se localizar. Na segunda semana, aí eu já comecei a falar, como é com os alunos do sexto e sétimo, então, na primeira semana eu pensei em falar a questão do empreendedor, do empreendedor, das características empreendedoras. Na segunda semana eu vou falar sobre a questão do lixo, né, do lixo acumulado no país, no mundo, pode ser no nosso país, enfim. Daí eu começo aqui o primeiro texto falando um vídeo que fala sobre... Deixa eu abrir aqui para vocês. Esse vídeo, ele vai falar sobre um plano para salvar o planeta. Então, daí ele tem aqui da Turma da Mônica. Acho que é esse que é do Sebrae. Deixa eu ver aqui. Não aparece. Tá, mas ele fala que aqui é um vídeo, uma historinha, ela tem 25 minutos, é bem interessante. Eles vão gostar, né, que são crianças ainda. E daí ele fala de um plano para salvar o planeta. Ele vai falando como que eles podem... Daí eles fazem uma poção, enfim, vai aparecendo várias situações ali em que se fala nos 3 R's, que seria a questão do reutilizar, reduzir, de reutilizar e reciclar. Aparecem esses 3 R's, né? E daí depois eu coloco a questão aqui para eles, né? Qual que é a questão? Assistindo o vídeo, quais mensagens importantes foram dadas a respeito do lixo? Quais as atitudes que podemos ter para melhorar nosso ambiente, nosso meio ambiente? Daí na questão 2, sempre coloco um videozinho para não ficar, né, aquela coisa só texto, ou você só pedindo para eles fazerem atividade. Aí na segunda questão aqui, eu coloquei, muitas vezes não temos conhecimento sobre quais as cores corretas para cada tipo de material a ser reciclado. Conheça um pouco mais sobre esse assunto e descreva o que aprendeu com as explicações. Então aqui eu coloquei o vídeo que fala sobre, né, a questão da separação do lixo, das cores, né, que cor que envolve cada uma dos materiais que são recicláveis. E daí aqui eu coloco, né, agora que você já assistiu o vídeo, escreva quais as cores corretas que representam os materiais recicláveis, quais materiais não são recicláveis, né, que isso é importante eles saberem para que a gente possa saber o que a gente pode reutilizar. Por exemplo, eu posso reutilizar um material que não é reciclável, eu posso fazer um artesanato com ele, ele não vai pro lixo e ele pode ser reutilizado por alguma outra questão, né. Aí,
Na atividade 3, eu coloquei aqui, leia o texto abaixo e conheça um pouco mais sobre a reciclagem. Esse texto fala sobre a questão da reciclagem, o plástico, né, o papel, fala um pouquinho de cada um deles. E daí depois eu peço para eles... Ai, um pouquinho lá. Esse aqui... Tá, ali tem o texto, não é uma coisa tão extensa, tá? Ele mais reforça o que ele já viu nos vídeos lá, só que daí de uma forma escrita, né? Aí, aqui, outro formulário, o que você acha que vem em primeiro lugar quando falamos de lixo? Seria reduzir, reutilizar ou reciclar? Então, quer dizer, né, o que é o mais importante de todos? Claro que é reduzir, né? Eu tenho que diminuir a quantidade de lixo, né, que eu acumulo. Agora vamos falar um pouco sobre reaproveitar materiais de papel. Daí aqui eu começo já a questão de produzir alguma coisa. Você já utilizou algum objeto de papel evitando de deixá-lo ir ao lixo? Para que foi útil este material para você? Então aqui está perguntando para ele, será que ele já utiliza algum material que deveria se virar lixo e ele não né, reaproveitou esse material? Como que ele reaproveitou? Então aqui já começo a fazer uma investigação do que ele pensa, do que ele, né, se ele já tem alguma atitude assim. Aqui eu coloco, né, um vídeo que fala dos impactos do lixo no meio ambiente, né, o que pode fazer mal. E aí eu começo com um desafio para eles. Eu coloco assim, ó. Agora que você já conhece muito sobre o lixo, que não é lixo, eu vou lançar um desafio. Para essa atividade, nosso objetivo será desenvolver algo com o rolinho do miolo do papel higiênico. Pesquise, quebre a cabeça e produza alguma coisa que deverá ser postada a foto como anexo nessa atividade. Use sua criatividade e crie o que vier em sua mente. Terminada sua arte, fotografe e anexe nessa atividade. Então, ele vai ter que anexar a foto da atividade dele aqui, tá? Já vai aparecer lá igual as outras matérias lá. Aí, a partir da terceira semana, eu já começo com a parte, né, mais prática. Daí, aqui eu coloco vídeos que explicam como fazer a embalagem. Até eu fiz a minha aqui, ó. Como fazer a embalagem de papel de presente com o rolinho, olha aqui, ó. Então, eu peguei e fiz né? Esse aqui é o rolinho de papel higiênico, eu encapei, aí eu coloquei, era um lacinho, até tava usando com a professora Lucileia, né? Era um lacinho da minha cachorra, eu desmontei o lacinho, daí peguei e usei para enfeitar. Quer dizer, é uma coisa simples, mas às vezes você pensa assim, nossa, às vezes quer dar um presente e não tem embalagem. Comprou lá, deu algum amigo que vende e não tem embalagem. E olha, dá para montar umas embalagens bem legais, bem interessantes. Então, só que antes deles chegarem nesse ponto, eu pedi, vocês viram que eu pedi na aula passada para eles pesquisarem, né? Aí nessa aula eu vou lançar os vídeos, aqui tem 2 vídeos onde a pessoa está ensinando como fazer esse material ali. E daí a atividade dele... Aí a atividade dele é... Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui para ele. Daí eu escrevi assim, ó, veja que você pode decorar reaproveitando materiais recicláveis tais como papel de presente, laços de presentes que você guardou, use sua criatividade e eu já estou fazendo a minha. Então, aqui é para ele assistir o vídeo e já é para ele tentar fazer como eu fiz. Aqui na segunda atividade, ele vai fazer, coloca aqui, nessa atividade você vai postar a foto do seu trabalho pronto. Então, naquela atividade anterior ele tinha que fazer, aqui ele vai postar o que ele fez. E aqui eu coloquei o link do que eu fiz. Então, eu mostro aqui, olha, ele entra aqui, ó, vai aparecer o que eu usei, né? Ó, por exemplo, vai mostrar, eu tirei foto, aparece aqui, ó, a minha embalagem, aqui eu já pintei, eu já encapei, dei o lacinho, né? Aí depois aqui aparece depois aqui aparece... Eu, né, com o papelzinho lá, com a embalagem que eu criei. Então é legal aparecer a gente, para eles verem que é a gente que está desenvolvendo isso, né? E aqui, até dá para fazer um vídeo eu ensinando a fazer. E aqui aparece ele sozinho, tá? E daí assim eu vou desenvolvendo as atividades. Aí na sequência, eu vou pedir depois para ele criar outra coisa com rolinho de papel higiênico, que não fosse, né, uma embalagem de papel de presente. Enfim, aí eu vou seguindo a sequência. Depois, se vocês quiserem que eu conte o resto, eu conto, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que ajude vocês aí a, né, ter mais ideias também. O que vocês tiverem de ideia, pode me passar, que eu vou agradecer. Valeu? Um abraço para todos.